Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. A designação do Vem Segue-me dessa semana é estudar segundo Nef, capítulo 6 até o capítulo 10, tá bom? Aqui foi uma designação, nesses capítulos foi uma designação que Jacó ele recebeu do seu irmão Nef, né? Ele havia sido chamado por Deus e designado por Nef para guiar o povo. E ele recebeu a responsabilidade, a designação de ensinar as palavras de Isaías ao povo. Então ele faz isso em 2 dias de pregação. Então nós vamos estar estudando do capítulo 6 ao capítulo 10, esses 2 dias de pregação que Jacó ele falou ao povo, ensinando as palavras de Isaías. Ele diz assim no capítulo 6, versículo 5, começando assim: Agora as palavras que vou ler são as que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel, porque se aplicam a vós, que sois da casa de Israel. E não há muitas coisas que foram ditas por Isaías que não podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. Então ele explica primeiramente que o livro de Isaías ele foi escrito para a casa de Israel, Quem faz parte da casa de Israel? Todas as pessoas que se batizam na igreja, eles entram para o povo do convênio do Senhor, faz parte da casa de Israel. Então todas as escrituras de Isaías se aplicam a nós, tá bom? Só uma coisa bem interessante, Isaías ele foi um grande profeta. Ele talvez seja o profeta mais citado em outras escrituras que não é o seu próprio livro. Por exemplo, no livro de Mórmon, 32% dos escritos de Isaías se encontram aqui dentro do livro de Mórmon. 3% tem frases parafraseadas dentro do livro de Mórmon. No Novo Testamento, ele é o livro mais citado também, principalmente lá no livro de Mateus, que foi escrito ali com o propósito de convencer os judeus de que Jesus era o Cristo, que as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo, com o nascimento de Cristo e todas as coisas. Então, o livro de Mateus ele tem muito parafraseando e colocando versículos ali do livro de Isaías também. A palavra Isaías, esse nome, significa o Senhor é salvação. E foi isso que Isaías ensinou, sobre salvação. Tá bom? O livro de Isaías às vezes se torna um pouco difícil de entender por causa que ele é uma mensagem muito messiânica, difícil de entender porque nós não vivemos naquela época, a linguagem que eles usavam era diferente que nós usamos hoje. Ele fala por muitos símbolos também. Às vezes no mesmo capítulo ele está falando sobre o passado, o presente, está falando do milênio, então ele fala muitas coisas no mesmo capítulo de maneira às vezes que nós sentimos confuso também. Então, como o Vem e Segue, o estudo do Vem e Segue, o propósito dele não é a gente estudar todo o conteúdo, e sim ter contato com as escrituras todos os dias em família, estudando ali, eu vou pegar os principais pontos para compartilhar. E nesses capítulos aqui, do capítulo 6 ao capítulo 10, Jacó ele começa ali a ensinar as palavras de Isaías, cita os livros de Isaías. Mas no capítulo 9 e o capítulo 10, ele começa a explicar com suas próprias palavras o que ele leu. Então vai ser muito interessante, e eu deixo já essa designação para vocês lerem segundo Nef, capítulo 9 e o capítulo 10, que é próprio Jacó explicando ali as palavras de Isaías. Você vai ver como é fácil de entender quando um profeta está explicando o que outro profeta está dizendo. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.